Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre as consequências da desobediência. Antes de começar esse vídeo, se você gostar desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no meu canal se você não é inscrito ainda, amém? Bom gente, o vídeo de hoje eu acredito que vai ser um vídeo explicativo, um vídeo que vai trazer muito discernimento e resposta para você com relação às consequências de não obedecermos ou de desobedecermos a alguns mandamentos, algumas ordenanças de Deus para nós, até mesmo nos dias de hoje. Gente, eu quero começar contando para vocês uma história sobre um povo que era cativo no Egito, que era o povo de Israel, e Deus fez uma promessa dizendo que iria enviar um homem, ou seja, um salvador, que iria resgatar o povo do Egito e tirar esse povo da escravidão. E foi o que aconteceu através da vida de Moisés, que foi o libertador do povo de Israel. Deus usou a vida dele para libertar o povo. E durante a sua retirada do Egito e a sua caminhada no deserto, Deus fez algumas promessas para o povo de Israel. Prometeu uma terra, a chamada Canaã, uma terra que era muito próspera, muito abençoada, simbolicamente chamada de terra que emana leite e mel. Só que no decorrer da caminhada, ou dos anos que o povo passou no deserto, eles não obedeceram alguns mandamentos e algumas ordenanças que Deus tinha falado com eles. E isso trouxe consequências até mesmo fatais para alguns daquele povo. O povo de Israel, durante a caminhada do Egito, passou 40 anos no deserto. 40 anos. A pergunta que muitos fazem é: esse era o tempo para chegar na Canaã, saindo do Egito? Não. É muito mais curto. Só que, por conta da desobediência, Deus fez com que esse povo começasse a andar em círculos, em círculos, em ciclos. Uma das grandes revelações de desobediência que aconteceu para que o povo de Israel não entrasse na Canaã foi de não aceitar as ordenanças e mandamentos que Deus tinha dado através da vida de Moisés. Os 10 mandamentos e as leis que Deus tinha instituído para aquele povo. Então Deus falou: não, se eles não me obedecem e não aceitam os meus mandamentos, essa geração não vai entrar em Canaã, vai ser a próxima geração. Sendo que aquela, a presente, era aquela da promessa. Foi para aquela geração, ou seja, para aquele povo, que Deus tinha prometido a entrada em Canaã. Só que por eles ter desobedecido, Deus falou: não, vocês não vão entrar mais. A sua geração seguinte sim, mas vocês não. Outra coisa, o líder daquele povo, que era Moisés, estava incluído nessa promessa, que ele iria entrar em Canaã. Só que aconteceu um fato durante a caminhada no deserto, que o povo teve sede. E o povo começou a clamar a Moisés: ó, queremos água, queremos água. Esse Deus nos trouxe, ou Deus nos trouxe para esse lugar para morrermos de sede? Nós tínhamos água lá no Egito. E aí Moisés vai conversar com Deus, e Deus fala para Moisés: pega a vara e toca na rocha. E eu quero ler essa passagem para vocês, para ficar bem claro no entendimento de vocês, amém? Olha o que promoveu a não entrada de Moisés em Canaã, sendo que ele era fruto da promessa, que Deus tinha prometido que ele, junto àquele povo, iria entrar em Canaã. O povo começou a clamar por água em Meribá, clamando a Deus para que Deus mandasse água. E olha o que o versículo 8 de Números 20 diz: o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale àquela rocha. Fale àquela rocha e ela verterá água, ou seja, ela irá brotar água. Deus ordenou para que Moisés falasse a água, pegasse a vara e falasse a rocha. Emane ou gere água. E era para ele fazer isso. E através desse ato iria sair a água da rocha. Só que olha o que Moisés fez. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que eu lhes dou. Eles não iriam mais. Além de não conduzir, não entrariam mais na terra que Deus tinha prometido. Olha o que o fato de desobediência gerou para aquele povo. Moisés não entrou, aquele povo não entrou, eles não desfrutaram da promessa por conta da desobediência.
E você vai ver que esse povo cometeu mais coisas. Começaram a adorar outros deuses, sendo que Deus tinha instituído que ele era o único Senhor daquele povo. Ele era o único Deus, que somente a ele eles deveriam prestar culto. Mas a desobediência gerou a não entrada na terra prometida, ou seja, o não cumprimento da promessa que Deus tinha feito. Aí você pode falar, mas Deus mudou? Não, Deus não mudou. O povo não aceitou a promessa, porque a geração futura, ou seja, o povo de Israel entrou sim em Canaã, mas através da geração seguinte, daqui foi tirada do Egito. Então, irmãos, muitas promessas foram feitas para o povo de Israel e não foram cumpridas. Outra promessa que Deus fez a Davi, que as suas descendências iriam reinar sobre Israel. E você vai ver que depois que ele morre, Davi morre, o seu filho Salomão, ele herda o trono de Israel. E Deus tinha instituído que o povo de Israel não era para se relacionar, ou seja, os homens de Israel não eram para se casar com nenhuma mulher de nenhuma outra nação ou povo. Amonita, Hitita, enfim, não era para se relacionar com nenhuma mulher desses povos. E Salomão se relacionou, na verdade ele se casou com mulheres de praticamente todos os povos que Deus tinha ordenado para não fazer. Por quê? Esses outros povos, essas outras nações, adoravam a outros deuses. E Deus sabia que se elas entrassem no povo de Israel, consequentemente elas iriam trazer consigo as suas culturas, a adoração a outros deuses. E a adoração a outros deuses trouxe consequências fatais para o povo de Israel. E você vai ver que depois que Salomão morre, o seu filho assume o cargo e o povo de Israel começa a rejeitar o filho de Salomão, porque Salomão, durante o seu reinado, ele construiu o templo e o povo foi usado para a construção do templo. E quando o filho dele reinou, o filho de Salomão, ele quis dobrar os castigos e fazer com que o povo trabalhasse mais pesado ainda. Só que o povo falou assim, não, nós já trabalhamos pesado para o seu pai, então diminui o peso, o fardo. Só que o filho de Salomão não obedeceu, não quis ouvir o povo e obrigou o povo a trabalhar mais e mais. E começou a trazer uma revolta no povo, e aí, consequentemente, o povo começou a escolher, na verdade, eles escolheram um novo líder que não era da descendência e nem da linhagem de Davi. Então ali começou a haver um não cumprimento de uma profecia que Deus tinha feito para Davi. Não porque Deus mudou o seu caráter, mas porque a sua descendência, ou seus filhos, não aceitaram as ordenanças que Deus tinha feito para que a promessa permanecesse existente e real e viável. Então a gente hoje, quantos de nós recebemos promessas de Deus, até mesmo profecias do Senhor, e muitas não vão se cumprir em nossas vidas por conta da desobediência. Por conta da desobediência, simplesmente desobediência. Deus não muda, mas a nossa desobediência pode fazer com que promessas não sejam cumpridas em nossas vidas. Por atitudes nossas, então que nós venhamos refletir sobre as nossas ações e atitudes mediante as promessas que Deus fez a nós, porque Deus promete, mas depende de nós gerar o cumprimento ou fazer com que essa promessa se torne real em nossas vidas, porque Deus, ele é leal com quem é leal com ele. Então, Deus quer de nós lealdade, irmãos. Deus quer de nós confiança, obediência. Então, se você é uma pessoa que não obedece a Deus, consequentemente, você não vai desfrutar das promessas que ele tem para você. Eu quero desfrutar das promessas que Deus fez para mim, mas eu preciso andar em retidão. Eu preciso andar em obediência. Eu preciso andar em santidade. Eu preciso andar no caminho que o Senhor instituiu. Lembrando que ele sempre vai ser o Senhor, o único Senhor e Salvador da minha vida. Porque o povo de Israel, após a entrada dessas mulheres, começou a adorar outros deuses por conta da cultura. Deus já sabia que a entrada de outros povos dentro do povo de Israel traria consigo culturas externas, culturas que eram contra a palavra do Senhor. E Deus havia já falado para o povo de Israel, não se relacione com mulheres desses povos, porque quando fizerem isso, atrarão sobre vós culturas estranhas, adorações a outros deuses, porque esse povo já adora outros deuses. Era fato, gente. Só que Salomão e suas gerações seguintes não obedeceram a Deus, não obedeceram os mandamentos, não obedeceram a ordenança e colheram frutos dolorosos. Muitas vezes a não presença mais de Deus no seu povo, a não presença mais das promessas de Deus, porque eles rejeitaram as promessas através da desobediência. Então que eu e você sejamos sempre obedientes
e atentos a ouvir o que Deus tem falado conosco, e obedecer aquilo que Ele nos diz, não que os outros nos dizem, que Deus nos diz. Se Ele falar que é para você ir por esse caminho, vá, não se desvie, não desobedeça, porque consequentemente a sua desobediência vai trazer sobre você, meus irmãos, consequências que podem ser fatais, porque o povo de Israel no Egito desobedeceu a Deus e eles morreram sem entrarem na nova Canaã, na terra prometida. Moisés tinha tudo para fazer correto, mas desobedeceu aquilo que Deus tinha falado. Ó, fale para a rocha. Ele foi lá e bateu, feriu a rocha. Então, se Deus fala você hoje, olha, faça aquilo. Faz do jeitinho que Deus falou, irmão. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Faça do jeitinho que Deus falou. Para que você desfrute da vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os planos de Deus para as nossas vidas são planos de paz. São planos que vão nos fazer vencer na vida. Mas só precisa que a gente aceite aquilo que ele ordenou para a gente fazer. E que não venhamos a fazer diferente. Porque a consequência pode ser fatal. Amém? Que Deus fale ao seu coração através desse vídeo. Que você seja edificado através desse vídeo. Que você entenda que você precisa obedecer. Que a gente precisa andar em retidão. Andar no caminho que ele instituiu para a gente andar. Não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. E nem muito menos olhando para trás. É olhar para o alvo, é olhar para Cristo, é olhar para frente e ter a certeza que nós vamos desfrutar do melhor dessa terra, através de Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe através desse vídeo, que você seja edificado e compartilhe com os amigos de vocês, com os familiares, que Deus venha te abençoar tremendamente. Amém? Beijos e até a próxima.